Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e versículo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos deste texto, e meus irmãos que estão presentes, acompanhem comigo na leitura das Sagradas Escrituras do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: este oleiro, ó casa de Israel, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aí, queridos, é o suficiente para a nossa meditação desta noite. Queridos, o texto a qual nós fizemos menção de ler alguns versículos, fala de um homem que Deus, por sua vez, levanta ele como profeta, a saber, Jeremias. E a Bíblia, querido, nos informa que Jeremias, ele agora ouve a voz do Senhor, dizendo a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O interessante aqui, queridos, é que Jeremias é profeta, e profeta, ele ouve a voz de Deus e obedece também a mesma. E Jeremias, ele, além de ouvir o que Deus falará com ele, ele também obedece. E quando Jeremias ouve a voz de Deus e obedece, a Bíblia diz que ele agora desce à casa do oleiro. E a Bíblia nos informa, queridos, que Jeremias, ao chegar à casa do oleiro, a Bíblia diz que Jeremias, ele contempla o oleiro, que é representado por Deus. E o nosso Deus, querido, que é o oleiro, ele está aqui esta noite. E por ele estar aqui esta noite, querido, eu tenho a certeza, eu creio, tenho a convicção que ele vai restaurar a nossa vida. Eu creio. Ah, irmão Francisco, eu não preciso de restauração.
eu estou bem. Mas lá na minha casa, na minha família, tem alguém que precisa ser restaurado. E quando eu falo de restauração, queridos, eu estou falando não de pessoas que estão em pecado, pelo contrário, eu estou falando de pessoas que estão, querido, assim como o povo de Deus. E o povo de Deus aqui, querido, é representado pelo vaso, ou seja, pela obra a qual o oleiro está fazendo, que é o vaso. E é bem possível, querido, que eu esteja falando com pessoas esta noite que estão como este vaso, quebrados. Quebrados, eu digo, na vida financeira. Quebrado, eu digo, na vida familiar, casamento. Ou até mesmo quebrado na saúde, enfermo, doente. Só que como eu já falei, e torno a falar novamente, Jesus está aqui para restaurar a nossa vida. Eu creio. E se você está aqui, querido, quebrado, assim como este vaso, eu tenho a certeza que você não vai sair da mesma forma. Você não vai sair daqui, querido, quebrado. Pelo contrário, você vai sair daqui restaurado por Deus. Queridos, a Bíblia diz que quando Jeremias ele desce aonde Deus falou para ele, que a Bíblia nos informa que é a olaria ou casa do oleiro. E quando ele chega lá, olha só, ele contempla este oleiro trabalhando, fazendo a sua obra. E o interessante, o que me chama a atenção, querido, nesse texto é que quando Jeremias está observando, está contemplando aquele oleiro trabalhar naquele barro, ou na obra, ou no vaso, a Bíblia diz que o que estava nas mãos do oleiro, ou seja, a obra que estava nas mãos do oleiro, que a saber, o vaso, ele se quebra. E o interessante é, querido, que não foi Deus que quebrou este vaso. Apesar de muitas pessoas já ter pregado esse texto, esta mensagem, e já ter anunciado ou abordado, dizendo que Deus quebrou o vaso, ou Deus vai te quebrar. Mas o texto não diz isso. Porque Deus, ele não tem prazer em quebrar ninguém. Deus, ele não tem prazer em colocar enfermidade em ninguém. Deus não tem prazer em ver você sofrer. O que Deus quer para mim e para a sua vida, querido, é uma vida abundante nele. É uma vida que nós possamos nos satisfazer no Senhor. O que Deus quer para mim e para a sua vida é uma vida de abundância. E a Bíblia nos diz, querido, que este vaso, ele se quebra por si só. E o interessante é, querido, como um vaso pode se quebrar sozinho. É simples. É quando o vaso ele quer andar por si só, quer viver a vida guiada pela sua própria sabedoria. É quando eu e você, querido, abrimos mão da direção de Deus. É quando eu e você, querido, abrimos mão
do auxílio do Senhor. Queremos andar pela nossa capacidade ou conhecimento. É aí que nós se quebramos. Mas por mais que a gente possa se quebrar nessa trajetória, nessa caminhada nesta terra, Deus, Ele sempre vai estar disposto a nos restaurar novamente. Eu poderia aqui abordar vários exemplos da Bíblia Sagrada, aonde pessoas se quebraram ao longo do caminho, ao longo do percurso de sua vida. E sempre quando essas pessoas se quebraram, Deus, Ele foi o restaurador dessas pessoas. E eu estou crendo, queridos, que esta noite Deus, Ele nos concedeu estar aqui. Deus, Ele nos concedeu estar na sua casa, na sua presença. É porque Deus, Ele está restaurando alguma coisa na nossa vida. Eu creio que Deus, Ele nos trouxe aqui esta noite, querido. E Ele sabia que eu ia pregar esta palavra. Até porque quem me deu a palavra foi Ele próprio. E Ele sabia também que vocês estariam aqui esta noite. E que precisariam ouvir esta palavra. Pois eu estou acreditando que por meio desta palavra, Ele está restaurando a nossa vida. Ele está restaurando alguma coisa em nossa vida. Eu não sei se algum de nós aqui esta noite esteja, quem sabe, enfermo ou doente, ou passando por alguma luta na sua vida. Mas eu quero te dizer, querido, que Jesus, Ele sempre vai ser o autor da restauração em nossa vida. Pois a Bíblia diz, querido, que Pedro, ele se quebra. Ele se quebra quando ele nega a Jesus por 3 vezes. Mas o interessante é que quando Pedro nega Jesus, querido, por 3 vezes, não vá pensar que Jesus, Ele lança Pedro fora. Não, querido. Porque Jesus não faz isso com ninguém. A Bíblia diz que Jesus, Ele restaura Pedro novamente, após Jesus, querido, ser ressuscitado. Eu posso também, querido, ver também Jesus, Ele restaurando o filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele se quebra por si só. Ele se quebra quando ele pede a herança para o seu pai e sai de dentro da casa do seu pai e vai viver no mundo sem Deus, sem o conforto da casa do seu pai, sem um aconchego, sem um abraço, sem um carinho, sem um amor. Mas a Bíblia diz, queridos, que também este homem também é restaurado por Deus quando ele retorna para sua casa. A Bíblia diz que ele foi restaurado novamente em tudo. Queridos, uma coisa é certa: nesta vida nós vamos se quebrar. Não tem ninguém nesta vida, querido, que possa viver uma vida toda sem se quebrar um dia. Todos nós, uma hora ou outra, nos quebramos. Porque, querido, nós somos falhos. Nós erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias.
mas também todos os dias Deus, Ele vem com as suas mãos nos restaurar. Todos os dias, querido Deus, Ele vem com a sua graça, com a sua misericórdia, nos restaurando. E Ele está aqui para nos restaurar, queridos. Ele está aqui para mudar a nossa vida. Ele está aqui para transformar a nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias, ele desce a casa do oleiro. E ele vai contemplando todo aquele processo do oleiro e o vaso. E a Bíblia também nos informa que Jeremias, ele se encontra calado, observando. E o interessante é que eu não vejo Jeremias em momento algum aqui tentando um diálogo com o oleiro. Porque no processo do oleiro com o vaso, queridos, é só entre os dois. Ninguém vai interferir. Ninguém vai colocar as mãos. Até porque a Bíblia diz que quando Jesus quer operar, quando Deus quer operar, ninguém pode impedi-lo. E eu tenho certeza em Deus que esta noite ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém vai interromper o operar de Deus na tua vida. O que Deus tem para fazer na tua vida hoje, querido, ninguém vai impedir. Pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar todos os demônios, todos os capetas, mas eles não vão conseguir atrapalhar ou impedir o agir de Deus na tua vida. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. E a Bíblia nos diz, queridos, que o vaso, ele se quebra. E o que me chama a atenção também aqui, querido, é que o vaso, ele se quebra nas mãos do oleiro. O vaso, ele está sendo trabalhado, não é pelas mãos de Jeremias, não é pelas mãos de algum outro profeta, não, queridos. O vaso está sendo trabalhado pelas mãos do oleiro, que é representado por Deus. Deus, Ele conhece, querido, quando nós estamos quebrados. Deus, Ele nos contempla nos piores momentos da nossa vida. Deus, Ele nos vê nos momentos que nós estamos quebrados. Ele está te vendo esta noite. Assim como eu estou vendo cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, Deus também está contemplando a tua vida. E olha que o olhar de Deus para nós não é como eu vejo vocês, não é como o irmão olha para vocês. Pelo contrário, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para o exterior, Ele olha para o que tem dentro de nós. Quando Deus olha para Davi, querido, Ele olha de forma diferente. Davi, ele estava esquecido até mesmo pela família. A família não queria saber de Davi. A família de Davi, querido, não tinha a proximidade com Davi.
Mas só que tinha um Deus no céu que amava Davi, que guardava Davi, que zelava pela vida de Davi. Olhando para a vida de Davi, queridos, alabai de calamandarábia, é como se eu estivesse vendo Davi também quebrado. Porque quando nós estamos esquecidos, nós também estamos quebrados. Aleluia. Só que lá do céu Deus estava contemplando Davi. Aí lá vem Deus restaurando a vida de Davi. E aonde foi que Deus colocou Davi? No trono. Hoje, quem sabe, pessoas estão olhando para cada um de nós e vendo, querido, as nossas falhas, vendo os nossos erros. Só que lá do céu Deus está contemplando nós restaurados esta noite. E tem lugar de honra para nós. Eu estou acreditando que além da restauração de Deus na nossa vida, Ele também está colocando cada um de nós em lugares de honra. Aleluia. Porque Deus, Ele faz assim na nossa vida. Não vai pensar que Deus lhe trouxe esta noite só para você estar sentado e ouvindo um pregador pregar a palavra. Pelo contrário, Deus está agindo na tua vida para te abençoar. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, queridos. Porque eu tenho uma certeza que dentro de você, que você entrou aqui por um propósito. Eu não sei qual. Só entre você e Deus. Eu sei que tem pessoas que vêm para a casa de Deus simplesmente para adorar. Simplesmente para dobrar o joelho também e clamar a Deus. Mas só que tem pessoas também que entram por estas portas, só Deus sabe como essa pessoa chegou aqui. Oh Deus. Eu sei que tem pessoas, por quê que eu falo isso? Porque um dia eu entrei por estas portas e só Deus, querido, sabe como eu entrei. Só que analisando, querido, tantos lugares que eu poderia ter entrado naquela noite, naquele dia, e eu resolvi entrar pelas portas da casa do Senhor. E é o único lugar na terra que onde uma pessoa pode entrar, querido, todo quebrado, todo despedaçado, até mesmo em pó, mas sai daqui restaurado por Deus. Você pode até entrar, querido, no hospital todo quebrado, e tem pessoas que saem pior de lá. Tem pessoas que entram lá até caminhando, mas saem de lá, querido, em um caixão. Aqui é diferente. Tem gente que até entra até morto, mas sai vivo. Eita glória. Tem pessoas que entram até morto por estas portas, e Deus ressuscita. Por que eu falo isso, querido? Porque a Bíblia nos informa que Jesus, ao entrar na cidade de Naim, aleluia, lá tinha uma mãe quebrada. Eita meu Deus. Uma mãe em lágrimas, em pranto, em dor. Aleluia. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, a Bíblia diz que Deus restaurou, em primeiro lugar, a mãe. Porque quem sofre nessas horas, querido, não é a pessoa que está ali dentro daquele caixão. Pelo contrário, quem sofre é os parentes, é os familiares. É por isso que Jesus, querido, a primeira coisa que Ele fez foi restaurar aquela mulher. Aí sim Deus restaurou, ou seja, ressuscitou aquele jovem.
É por isso que eu estou pregando esta noite, querido, dizendo que tem pessoas que entram nos hospitais doente, ou seja, doente mesmo, enfermo, e às vezes saem mortos de lá. E tem pessoas que, queridos, que entrou por estas portas já hoje, porque aqui já teve 3 cultos, está sendo o 4º esta noite, que possivelmente entrou, querido, só Deus sabe como. Às vezes a sua vida espiritual morta, já não sente mais nada de Deus, desacreditada de Deus. Mas por intermédio da palavra de Deus, queridos, Deus ele restaura a nossa fé, Deus restaura a nossa comunhão com Ele, Deus restaura, querida, a nossa comunhão também com Ele. E eu creio que Deus está fazendo isso na nossa vida esta noite. Deus ele está operando na nossa vida esta noite. E o interessante aqui, querido, no texto sagrado é que Deus ele tem o cuidado com esse vaso. A Bíblia diz que as mãos do oleiro estão trabalhando no vaso, na obra. Isso significa que é o cuidado de Deus. E a Bíblia diz, querido, que por mais que Jesus está cuidando, está zelando, ele se quebra. Mas dependente dele se quebrar, queridos, Deus, ele em momento algum no texto, você vai ver ele jogando o vaso que está quebrado fora. Porque para a sociedade, querido, nessa terra, nesse mundo a qual nós vivemos, o drogado lá fora não vale nada. O viciado nas drogas não presta para nada. Aquele que está mendigando, querido, um pão, a moeda, não presta para nada. Isso é o pensamento de muitas pessoas nessa terra. Tem pessoas que olham para as pessoas aí, querido, que desprezam, que até chutam. Ele pode até quebrado, queridos. Mas Jesus, ele tem um amor tão grande por essas pessoas. E eu já vi testemunho, queridos, de pessoas que estavam assim, nas drogas, jogada aos cantos pela família. Mas Deus pega essa pessoa e faz dessa pessoa, querido, um pregador, um profeta, um advogado, um juiz. Deus faz assim, queridos. Deus, ele opera dessa maneira na vida das pessoas. E o texto nos informa que Jesus, que é aqui a representação desse oleiro, ele, ao invés de fazer como a sociedade hoje fazem com as pessoas que estão aí pelos cantos, pelos becos, pelas vielas, desprezam, Jesus pega esse mesmo vaso que agora está quebrado e começa a fazer dele um novo vaso. E interessante é que Jesus agora, ele vai fazer desse vaso segundo a sua própria vontade. E a Bíblia nos informa que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus nunca, por mais que a gente esteja quebrado,
Ele nunca vai nos descartar. Ele nunca vai abrir mão da sua vida. Ele nunca vai abrir mão de mim. Ele nunca vai abrir mão da sua família. Ele nunca vai abrir mão dos seus filhos. Ele nunca vai abrir mão de você. Pode estar quebrado. Pode estar como ossos sequíssimos. Deus, Ele não vai abrir mão de nenhum de nós. Porque Ele nos comprou por um alto preço. E preço de sangue. Deus, Ele não abre mão da nossa vida. Deus, Ele não abre mão de você. E Deus, Ele nos trouxe aqui, queridos, esta noite. Nós poderíamos ter ido para qualquer outro lugar. Porque o que tem de portas abertas nessa terra, neste mundo, para satisfazer os desejos da nossa carne. Mas Deus, Ele resolveu nos trazer esta noite para a sua casa. E aqui é chamada de casa do oleiro. Ele está aqui para restaurar a nossa vida. Quem crê nesta palavra? Eu creio. Louvado seja Deus.